Conta-se que há muitos anos atrás se fez nos Estados Unidos uma conferência com os índios que ainda restavam naquele país. E um velho índio contava sobre como havia sido toda a sua vida. Dizia que a sua vida foi uma batalha constante. No seu interior, duas feras lutavam dia após dia. Uma fera era extremamente boa e a outra era extremamente má. Após colocar esta situação, aquele velho índio se manteve em silêncio. A plateia ficou interessada na história e intrigada para saber qual fera vencia ou obtinha mais vantagem. Feita a pergunta ao velho índio, com muita serenidade e sabedoria, ele respondeu: vence sempre a fera que eu alimento mais. Na carta escrita aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 17, o apóstolo Paulo comenta sobre esta luta quando diz: porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. E na carta que o apóstolo escreve aos Romanos, no capítulo 17, a partir do versículo 18, ele coloca mais luz sobre o assunto e dá o seu testemunho pessoal. Ele diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer o bem está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Paulo, ele escreve: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Paulo era sabedor, conhecedor de quem ele era. Ele diz: olha, não tem bem nenhum na minha carne, eu não consigo fazer o bem. Alguns de nós não sabemos quem somos. Achamos que somos bons, pensamos que somos pessoas de coração bom, erramos às vezes, mas temos um bom coração. Alguém disse que nós não somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores, nascemos pecadores, herdamos uma natureza caída e má. Certo escritor da literatura brasileira escreveu: a ocasião não faz o ladrão, como diz o adágio popular. A ocasião somente o denuncia, ele já é ladrão. As situações da vida servem simplesmente para denunciar quem realmente somos. Somos egoístas por natureza, já de nascimento. Tivemos agora no mês de setembro a grata satisfação de recebermos a nossa neta, a primeira menina da dinastia dos Machado de Machado. Um anjo. Mas ela já veio ali, com pouco tempo ela já está mostrando quem manda na casa. Ela é esperta, sabe das coisas. E eu tenho certeza que assim que ela crescer um pouquinho e chegar outra criança para brincar com os seus brinquedos, ela não vai emprestar. E o pai vai ter que ensinar e dizer que ela vai ter que dar, mas ela não vai querer. Porque isso é natural, é coisa nossa. E esse anjinho maravilhoso vai ser assim, as coisas são dela e ela não vai emprestar. No capítulo 7, no livro de Mateus, no verso 11, Jesus diz: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Jesus inicia o versículo dizendo: se vós, pois, sendo maus. Jesus não diz: não, vocês são meia boca, não, vocês são bons, mas erraram o caminho, vocês precisam de algum auxílio, vocês precisam de ajuda. Não, Jesus é enfático, claro, preciso e verdadeiro. Vocês são
maus. E a mudança na nossa vida começa quando reconhecemos quem somos realmente. E que não conseguimos mudar por nós mesmos. E que precisamos de ajuda para que a nossa vida seja transformada. Essa natureza carnal e má, eu creio e respeito quem pensa de uma maneira diferente. Eu penso que vai nos acompanhar a vida toda. E nós vamos ter uma luta diária até o fim. Mesmo para aqueles que já receberam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, jamais deixarão de ser pecadores. Simplesmente agora são pecadores salvos, mas continuam sendo pecadores. Com isso, não quero de maneira nenhuma justificar o pecado e fazer com que tenhamos uma desculpa para pecar, de forma alguma. O apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 3, no versículo 10, ele diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão não é de Deus. No 9, no anterior, ele diz: qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado. Porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Ele fala em praticar justiça, em amar o irmão ou não amar, mas ele diz que quem é nascido de Deus não permanece em pecado e não pode pecar porque é nascido de Deus. E no verso anterior, eu estou fazendo o retrocesso no 8, aí ele faz um discurso pesado e duro, daqueles que nós não queremos ouvir, daqueles que dói no ouvido quando a gente escuta, mas João não está preocupado em agradar ninguém. João está preocupado em manifestar a verdade, em ser íntegro. Não está querendo estar de bem com todo mundo, agradar a todos, não. Ele somente quer mostrar a verdade. E no 8 ele fala aquilo que é pesado e que ninguém quer ouvir. Ele diz: quem pratica o pecado é do diabo. Ninguém gosta de escutar. Mas ele não está preocupado. Eu gosto de João porque João, ele é enfático, ele é correto, ele é íntegro e ele é verdadeiro. Não é de Deus. Quem pratica e quem tem a prática do pecado como algo normal na sua vida, não é de Deus. Pessoas que têm como o pecado como prática diária e acham que isso aí é uma coisa mais normal do mundo, não são de Deus. O meu anelo, o desejo do meu coração é que reconheçamos duas coisas. Primeiro, quem somos verdadeiramente. E em segundo, que sozinho jamais alcançaremos a vitória. Na carta escrita aos Colossenses, no capítulo 1, no final do verso 27, o apóstolo Paulo escreveu: Cristo em vós, esperança de glória. O segredo é Cristo em nós. Ele morreu a nossa morte. Agora, precisamos que Ele viva a nossa vida. Na carta escrita aos Gálatas, no capítulo 2, no verso 20, o apóstolo Paulo escreve: já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Cristo vivendo a sua vida em nós. Isto verdadeiramente fará a diferença na nossa vida. Que o Senhor te abençoe.